Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro, leitura para o mês de novembro. Peguem somente o que ressoar, tá? E se tiver coisas boas na leitura, aceite, receba e agradeça o universo, tá bom? Se vocês gostarem da leitura, deem um like, se inscrevam no canal. E eu agradeço se você está retornando, se você chegou pela primeira vez aqui, tá? E vamos lá. Que a espiritualidade se faça presente nessa leitura para o signo de Touro. Novembro. O que é o mais importante nesse mês de novembro para Touro? O que Touro precisa saber fazer? Acredite no impossível, né? O universo, Deus é milagroso, né? Tudo que a gente acredita na vida, a gente consegue. Muito bonita essa mensagem. No fundo do deck do Oráculo da Lua, veja as coisas numa perspectiva mais ampla, né? Então, a partir do momento em que você passa a enxergar as coisas não no micro, né, mas no macro como um todo, né, você acredita que possa acontecer, sim, milagres. E eu falo de milagres porque às vezes a gente pensa que os nossos sonhos são tão impossíveis de acontecer, mas nada é impossível para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para o universo. Você tem que acreditar. Vamos pegar as energias do mês de novembro, signo de Touro, o que mais eles precisam saber? Energia geral. Deixando ir. Além da ilusão. O sofrimento. E a cura. No fundo do deck nós temos a carta da luta. Os seus pensamentos, né? Você está lutando contra, né, esses pensamentos que estão te atormentando. A ruptura é a carta da justiça. Em alguns baralhos pode ser a carta da força. Eu tenho força para lutar contra este sofrimento. Olha como é que está a mente dessa pessoa. Eu estou sofrendo, mas eu estou lutando. Eu não desisto de lutar. Eu tenho essa força, eu tenho energia. Eu rompo com esses pensamentos. Eu rompo com esse sofrimento. Porque ele veio para trazer a libertação. Ele veio para trazer aquilo que é novo. Uma nova forma de você ser. Né? Você deixando ir, deixando para trás esse sofrimento, esses pensamentos, essa luta. Você fazendo uma avaliação, porque aqui é a carta do julgamento, né? Onde eu observo, eu vejo as coisas de uma forma mais ampla e deixo ir esse sofrimento, esses pensamentos e me curo disso. Oi pessoal, desculpa, eu estou de volta, eu tive que dar uma pausa aqui porque na verdade assim, signo de Touro já é a quarta vez já que eu tento gravar aqui para vocês. E sempre acontece alguma coisa que acaba interrompendo.
Mas dessa vez eu vou dar continuidade, tá bom? Então, assim, pelo que eu vejo nessa leitura, é assim: a cura de um sofrimento, a cura de algo que você estava lutando, né? Para sair desse sofrimento, dessa situação, né? Em que você ou se encontra ou se encontrava, e você encontra que a força para romper com esse sofrimento e a cura. Quando eu deixo ir, quando eu olho as coisas de uma outra maneira, quando eu acredito, né, no poder divino aqui, quando eu consigo enxergar além da ilusão, que pode ser coisas do próprio pensamento, eu me liberto, deixo ir aquilo que não me serve mais, e aí as coisas passam a acontecer e eu sou curado, curada. Muito bom. Vamos clarificar aqui com o baralho cigano para o signo de Touro, o que clarifica essas energias para novembro, o que eles precisam saber, fazer, qual é o direcionamento da espiritualidade com relação a essas energias. O que eles precisam saber fazer com relação a essas energias. Carta do chicote, carta do coração, carta da árvore, a carta da chave e a carta do cavaleiro. No fundo do deck do baralho cigano, nós temos a carta da cobra com a carta dos caminhos. A carta da cobra, ela pode falar assim, que existe uma escolha aqui no seu caminho. Existe a possibilidade de você estar mudando para você se renovar, para você buscar novos caminhos. Porque a cobra, ela troca de pele. E ela também fala sobre caminhos, sobre a busca de caminhos novos, de caminhos onde eu percebo que aonde eu estou não está me trazendo nada, né? Eu estou lutando para sair desse sofrimento. Vocês mudam de pele e trocam de caminho, sim. A busca de um caminho novo é a busca da cura, a busca de algo melhor, algo mais significativo para você. Acredite nisso, coloque fé, coloque amor, né? Você está lutando contra algo assim, brusco mesmo, né? O chicote fala sobre coisas bruscas, né, que acontecem na vida da gente, discussões, coisas que voltam, memórias, né, que chegam, né, questões familiares, questões de antepassados que chegam trazendo essa tristeza, esse sofrimento, tá? Mas aqui você buscando a solução para você ter mais amor, mais uma vida mais significativa, né? Algo que você descobre, uma porta que é aberta para que você faça aquilo que está dentro do teu coração. Mais amor, né? Mais saúde, mais paz, mais alegria, mais firmeza. É a busca pela firmeza. E eis que chega aqui, pessoal, o resultado aqui é o cavaleiro, que são novidades que chegam de forma rápida, te trazendo a solução para esse sofrimento, tá? Essa cura chega para você. E podemos sim estar falando de uma cura de saúde, porque a carta da árvore fala sobre saúde, ou a cura de um sentimento,
Pode ser algo que retorna, algo que retorne à tua mente para que você analise e chegue a essa cura, chegue a essa solução. Nós vamos clarificar um pouco mais com o tarô dos anjos. O que mais Touro precisa saber para novembro? O que mais Touro precisa saber para o mês de novembro? Clarifica, por favor, essas energias. O que a carta do chicote está fazendo aqui? O que a carta do chicote? O 4 de fogo. Esse chicote é assim, é uma atitude que eu tenho que tomar, ou que você tem que tomar, para que você tenha satisfação, paz, abundância, uma vida familiar feliz, a conclusão bem-sucedida de um projeto. É você trazer essa ação para a tua vida, para que você tenha esses alicerces, né? Esses alicerces bem fortes. Estrutura familiar, estrutura no trabalho, estrutura nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos com pessoas. É você buscando a solução para que você tenha essa satisfação maior na vida. E você vai ter. Isso o 4 de paus, ele fala sobre conexões, né? Sobre você conseguir conexões firmes, fortes, né? Enraizadas. E você celebra, você comemora. E é assim, depende de você acreditar, de você deixar ir aquilo que não mais te traz satisfação, de você se curar desse sofrimento, de você analisar as coisas de uma forma mais ampla, de você reavaliar. O que é a carta do coração? Olha aqui, o 5 de água, né? Então, assim, sentimentos, né? As coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Não ver o lado positivo de uma situação, chorando o leite derramado. Eu estou com os meus sentimentos. Fala sobre sentimento, o 5 de água, né? É você olhar para ficar olhando para trás e não deixar ir aquilo que te faz sofrer. Você tentar ficar preso nisso. Então, por isso que essa leitura está te pedindo para ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, de uma forma diferente, para que você seja curado. E aí, a partir dessa cura, que venha para você a solução de coisas mais firmes, mais sólidas. O que é a carta da árvore? A carta do eremita. Aqui sim a gente pode estar falando de soluções que chegam, pode ser através da espiritualidade, pode ser através do momento em que você se recolhe e enxerga as coisas de uma outra maneira. Você medita, né? Porque a carta do eremita fala sobre passar algum tempo meditando tranquilamente. Ensinamento espiritual, autodescoberta. É você descobrir o caminho que vai te trazer essa força, essa estabilidade. Que é a carta da chave. Carta da chave, por favor, para todo o mês de novembro. Qual é essa solução? O que é essa solução que chega? O 4 de espadas. Sabe aquele momento em que você descansa, em que você tira férias, né, desses pensamentos, em que você realmente é curado e você respira fundo e fala, passou. Né? Então o 4 de espadas fala sobre hora de descansar, de tirar férias,
de sair, de passear, de aproveitar a vida de uma forma mais tranquila. Ela pede para você aguardar mais um tempo antes de tomar uma decisão importante. Você primeiro olhar as coisas de uma forma diferente para tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas e a meditação te traz essa solução para esse sofrimento, para esse tédio, para esse ficar olhando para trás e não deixar ir aquilo que já não te cabe mais. Descanso, o se divertir, o tirar férias, o passear, o relaxar, a meditar, vai te trazer as respostas. Que vai te trazer essa satisfação, essa paz, essa abundância, essa firmeza. O que é a carta do cavaleiro? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Aqui é o 7 de ouro, 7 de terra, que fala sobre sementes bem plantadas, uma pausa temporária na atividade, preocupação desnecessária. Você plantou e falta um pouquinho só para chegar, porque já está chegando. São cartas do Cavaleiro de Fogo, e o Cavaleiro são cartas muito rápidas, né? O Cavaleiro de Fogo fala sobre um acontecimento repentino, requer atenção imediata, não há tempo a perder. Reflita, pause, reflita, pense e tome uma decisão, né? Reflita sobre as coisas com cuidado. Então, assim, o 7 de ouros com o Cavaleiro de Fogo, a carta do Cavaleiro no baralho cigano fala sobre aquilo que você estava esperando vai chegar agora, nesse mês de novembro. Eu esperava uma cura, eu esperava que essa firmeza, eu esperava essa satisfação, eu estava esperando essa abundância, e eis que ela chega agora, depois de uma espera, e chega de forma rápida. No fundo do deck, a carta da libertação. É fim de uma fase. Fim de uma fase ou de uma situação de tristeza, de sofrimento. É você deixando essa fase para trás. Transformação espiritual, hora de seguir em frente. Eu esperei por essa cura. E agora eu sigo em frente. Atrás, né? Olha só. 3 de água. Atrás da minha celebração. Aqui pode falar sobre um casamento, uma formatura, um anúncio de nascimento de uma criança, uma comemoração de algo que eu consigo finalmente, algo que eu esperei muito e que chega para mim, que me liberta desse sofrimento. Necessidade de divertir-se mais. O 3 de copas fala sobre diversão, comemoração, assim como o 4 aqui de fogo. Satisfação, paz, abundância, comemoração, felicidade, conclusão bem-sucedida de um projeto. Novembro é o mês em que você se liberta dos seus sofrimentos e você sai para se divertir, passear, comemorar. Maravilhoso, né? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Se estiver fazendo sentido, escrevam nos comentários. Sabe, recebam essa cura do universo, né? Recebam essa cura da espiritualidade. Se conecte com a espiritualidade, né? Aqui tem 2 cartas muito espirituais. Vamos pedir conselhos para Touro, mês de novembro. Quais são os conselhos que Touro precisa nesse momento? Touro, novembro. Conselhos. Olha aqui, carta da estrela.
A estrela é a luz que nos orienta e ilumina. É o destino, o anjo da guarda, a espiritualidade, a sorte, a força espiritual, a intuição. Trazendo para você um novo caminho, um novo início, com mais brilho, com mais sucesso. A carta da cruz é vitória, é o ponto de encontro, triunfo, os objetivos sendo alcançados e atingidos a partir de um sacrifício muito grande. Então você sofreu, você se sacrificou, mas é fim desse sacrifício para chegar a um caminho que vai te trazer a vitória, vai te trazer alegria, satisfação. E a carta do buquê, que fala sobre a alegria profunda que vem do nosso interior e transporta. As flores trazem felicidade, alegria, beleza, fraternidade e união entre as pessoas. Muito bonita a leitura de vocês, é um novo caminho que se apresenta e que vai te trazer muita satisfação, muita felicidade. E no fundo do deck, de novo, a carta da árvore, que foi a carta central da sua leitura aqui com o baralho cigano, e ela voltando aqui no fundo do maço e falando sobre o progresso, a fertilidade, a vitalidade. Indica crescimento estruturado, sorte, abundância emocional e financeira. Maravilhoso essa leitura para vocês. Eu vou tirar aqui uma última mensagem para vocês de Touro, para novembro, o que eles precisam saber como última mensagem de espiritualidade. O universo é um lugar dinâmico, em constante mudança. Fazemos parte deste universo. É fundamental nos renovar continuamente. Não pare, abandone a rotina, né? Procure coisas novas. Saia dessa energia de sofrimento. Se transforme, se liberte. Acredite no impossível, tá? Gente, é isso que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado, tá? Um beijo no coração, que novembro seja um mês maravilhoso e até a próxima.